Olá, muito bom dia a todos. Sou Marcela Galves, da Elite Markets Miami, e como sempre, estou acompanhada por Camilo Galves, presidente da nossa empresa. Hoje estamos aqui para apresentar o relatório trimestral referente ao último trimestre de 2025, que neste caso, talvez seja uma revisão completa de todo o ano, comparando-o particularmente com os anos anteriores. Como sempre, antes de começar, queremos agradecer ao Craig Studnick e à ASG pelas informações valiosíssimas que nos fornecem e que nos permitem elaborar este relatório com dados claros e confiáveis. E entrando no assunto, acredito que 2025 pode ser dividido claramente em duas metades. Como muitos de vocês sabem, normalmente começamos este relatório revisando as manchetes. E durante os 2 primeiros trimestres do ano, inclusive um pouco do terceiro, estivemos defendendo muito Miami, diante de algumas das manchetes negativas da mídia, em sua maioria provenientes de Nova York, e até mesmo algumas aqui em nível local, em Miami. Mas no último trimestre de 2025, isso mudou completamente e deve ser um pouco difícil para a mídia, porque até mesmo eles finalmente tiveram que aceitar a ideia de que Miami é a exceção. E quando falamos de Miami, vale a pena esclarecer que me refiro ao sul da Flórida, Miami, Fort Lauderdale e Palm Beach. Então vamos ao que interessa e dar uma olhada em algumas das manchetes que reunimos para vocês. O primeiro é do South Florida Business Journal, um jornal de negócios aqui do sul da Flórida que, aliás, faz um trabalho muito bom. E sua manchete de agosto foi: Miami Beach se iguala a Nova York como o destino de segunda residência mais importante do mundo. Essa manchete não foi muito surpreendente, dado o nosso clima maravilhoso aqui no sul da Flórida, mas mesmo assim agradecemos o reconhecimento. Logo depois, no mesmo mês, veio a Fox Business, destacando que a Flórida agora abriga os códigos postais mais caros dos Estados Unidos, deixando a Califórnia em segundo lugar. E suspeito que com o Wealth Tax, ou Imposto sobre a Riqueza, que será votado em novembro na Califórnia, essa tendência provavelmente apenas continuará. E depois o Yahoo, que se juntou há apenas algumas semanas, sim, em janeiro de 2026. O mercado imobiliário do sul da Flórida nos diz: registra a segunda maior quantidade de vendas acima de 10 milhões de dólares na história. O quanto isso é verdade? Bem, vamos ver isso em detalhes daqui a pouco. Mas como é agradável não termos que defender sempre o sul da Flórida diante de toda a imprensa negativa. Agora, finalmente estão começando a perceber que, de fato, somos a exceção em comparação com quase qualquer outro mercado imobiliário nos Estados Unidos. Vamos falar sobre aquela manchete sobre as transações imobiliárias acima de 10 milhões. Vamos dar uma olhada na imagem e analisar com uma visão de longo prazo. Nós a temos desde 2020. Vejam, por exemplo, 2021. Houve 415 transações no sul da Flórida. Isso inclui o condado de Miami-Dade, Fort Lauderdale, o condado de Broward e Palm Beach em 2021. Esse foi o ano das hipotecas a 3%. Vocês se lembram? Devido a tudo o que aconteceu em 2020 com a pandemia, o Federal Reserve dos Estados Unidos baixou as taxas de juros a zero, o que impactou as taxas hipotecárias. As taxas hipotecárias giravam em torno de 3% em 2021. Tivemos 415 transações acima de 10 milhões naquele ano. Depois ficou um pouco mais óbvio. Caiu um pouco em 2022 e depois em 2023. 2024 não foi ruim. E este último ano, 2025, quase uma por dia, 394. Ficamos muito perto desse recorde de 2021, que na época era considerado insuperável. Quando mostrarmos o restante destes dados no relatório, sei que vocês concordarão conosco que 2026 superará 2021 e, sem dúvida, quebrará a maioria dos recordes que se imaginava no ano passado. No ano passado, na primeira metade do ano, a conversa constante era sobre a lentidão do mercado devido às altas taxas hipotecárias e a todas as guerras que estavam acontecendo ao redor do mundo. E o nosso presidente Donald Trump, em janeiro, fevereiro e março do ano passado, usava a palavra tarifas, tariffs em quase todas as frases. Isso se acalmou bastante. Talvez, bem ao seu estilo, ele só estivesse usando isso como uma ficha de pôquer em sua estratégia, porque ninguém mais está tão nervoso com essa palavra. E, mais importante ainda, estamos vendo isso na atividade empresarial. E ainda mais importante, estamos vendo que as taxas de juros estão caindo em vez de continuar subindo. Essas foram as transações no sul da Flórida acima de 10 milhões de dólares. Vejamos agora a quantidade de transações acima de 30 milhões de dólares. A imagem anterior abrangia transações entre 10 e 30 milhões. Agora, elevamos o padrão. E elevamos o padrão porque a barra foi elevada pelas pessoas que estão se mudando para o sul da Flórida, principalmente de diferentes partes dos Estados Unidos, mas claramente também de toda a América Latina e de algumas regiões da Europa. Isso é chamado de migração de riqueza, que descobriu o sul da Flórida desde 2020. E estamos em uma etapa inicial, em um primeiro momento.
Vamos nos aprofundar um pouco mais nisso na segunda metade da apresentação, porque não se trata apenas da quantidade de pessoas que estão se mudando para o sul da Flórida, trata-se do tipo de pessoas, da qualidade, do perfil de quem está se mudando para cá. Estas são transações acima de 30 milhões de dólares. Novamente, 2021, o ano das hipotecas a 3%. Não foi ruim, mas praticamente duplicamos esse número em 2025. 54 transações. Novamente, uma combinação entre apartamentos e casas acima de 30 milhões aqui no sul da Flórida. Claramente, um novo recorde. Querem ver as transações acima de 50 milhões? Também as medimos. 2021 não foi ruim, mas nada comparado ao ano passado. 17 transações acima de 50 milhões de dólares. Pode ser uma casa, pode ser um apartamento e o mais provável é que todas estejam de frente para a água. Mas, mesmo assim, essa migração de riqueza que está descendo para o sul da Flórida realmente está elevando o nível. E estes são resultados reais de 2025. São vendas e fechamentos. A única coisa que fizemos foi resumir os dados para vocês e lhes dar uma ideia muito clara de para onde o sul da Flórida está caminhando, particularmente em um ano em que as taxas estarão caindo. No início de 2025, a propósito, houve uma certa conversa sobre se os preços iriam se estabilizar ou até mesmo cair no sul da Flórida. Bem, temos compradores de terrenos, ou melhor, incorporadores, que começaram movimentos estratégicos e que têm um ponto de vista completamente diferente. Permitam-me lhes dar um pouco do histórico sobre algumas das aquisições de terrenos interessantes na área de Downtown Miami, que inclui Brickell. Em 2011, o grupo Genting, da Ásia, comprou o terreno do Miami Herald por 236 milhões de dólares, seguido por Ken Griffin, cerca de 10 anos depois, com uma compra de 363 milhões de dólares. Um terreno espetacular de frente para a água no bairro de Brickell. Isso estabeleceu um novo recorde para Brickell até dezembro, até o mês passado. Sim, onde a Oak Grove Equities, propriedade do bilionário Vlad Doronin, pagou 520 milhões de dólares, ou o que seriam 122 milhões por acre em Brickell. Este é um novo recorde. Estes incorporadores, seja Oak Grove ou Ken Griffin, têm uma visão do sul da Flórida diferente de todas aquelas pessoas que pensavam que os preços talvez pudessem se estabilizar ou até mesmo cair. É exatamente o contrário, está indo na direção oposta. E isso pode ser visto até mesmo apenas nos preços de aquisição dos terrenos. E sim, há pessoas que nos dizem, bem, mas o terreno que a Oak Grove comprou ou que o Ken Griffin comprou é realmente único. Mas a realidade é que estamos em Miami, ou seja, os terrenos são únicos. E não só por serem únicos, mas porque a maioria dos investimentos e os grandes capitais do mundo estão se posicionando agora aqui, no sul da Flórida. Agora vamos passar para o mercado de revenda de apartamentos e casas e comparar os resultados com 2023 e 2024. Acreditamos que estes números falam por si sós. Em 2023 foram registradas 63.218 transações entre casas e apartamentos. Em 2024 o volume caiu ligeiramente para cerca de 60 mil. E em 2025 atingiu-se um novo recorde, 66.700 transações. Vale a pena lembrar que, em janeiro do ano passado, uma hipoteca fixa de 30 anos tinha uma média de cerca de 7,25%. Hoje, as taxas são muito mais baixas e, em um momento, mostraremos isso com mais detalhes. A que se deveu esse ajuste? Em grande parte, a incerteza global. Como mencionamos antes, o uso reiterado da palavra tarifas gerou volatilidade, medo e caos nos mercados financeiros. E as taxas não gostam de caos. Quando há incerteza, os mercados costumam responder aumentando-as. Hoje, esse ruído se acalmou e isso se reflete claramente na retomada das transações durante 2025. Vejamos agora o volume em dólares, que novamente fala por si só. Em 2023, o volume total de fechamentos no MLS foi de 53,6 bilhões de dólares. Em 2024, 52,6 bilhões de dólares. E em 2025, um recorde absoluto, 62,2 bilhões de dólares. Foram quebrados recordes tanto em volume de transações quanto em volume de dólares. E há um dado fundamental: 70% das transações acima de $1.000 por pé quadrado foram à vista. Quando se fala em bolhas, normalmente se fala em superendividamento. É importante diferenciar o sul da Flórida diante desse tipo de afirmação, porque hoje existe mais capital próprio, equity, no mercado residencial do que em qualquer outro momento de sua história. Esses 70% de compras à vista não se devem apenas a uma decisão diante de taxas hipotecárias de 6,5 ou 7%, mas também à forma como o sistema fiscal dos Estados Unidos está estruturado.
Seja qual for a razão, é uma estatística muito importante para entender a solidez do mercado atual. Agora vamos passar para o inventário de casas. No fechamento de 2025, havia 15 mil casas ativas no MLS, um nível de inventário saudável, especialmente se considerarmos que mais de 200 empresas estão se realocando para o sul da Flórida, principalmente em West Palm Beach, Brickell, Downtown e Fort Lauderdale. Muitas dessas empresas chegam com famílias jovens para as quais a faixa próxima de $1 milhão funciona muito bem. No entanto, nos segmentos de 20, 30 ou 40 milhões, a dinâmica muda completamente. Dentro do inventário total, apenas 159 propriedades pertencem à categoria A, que são casas de mais ou menos 15 anos, de design contemporâneo e, em sua maioria, de frente para a água. Há 2 anos havia 459, hoje apenas 159, com um preço médio de $36 milhões. Isso reflete diretamente a migração de riqueza. Os compradores de alto patrimônio buscam propriedades de frente para a água e não negociam agressivamente quando encontram o que querem, porque sabem que o inventário é muito limitado. As casas da categoria B, semelhantes, mas sem frente para a água, somam cerca de 2.300 unidades, um número razoável, embora ainda insuficiente. A maior parte do inventário está nas casas de categoria C, com preços próximos a $1 milhão, e temos cerca de 12 mil unidades disponíveis. Este segmento mantém um inventário saudável por enquanto, especialmente porque a disponibilidade de terrenos limita a construção de novas casas no sul da Flórida. Antes de lhes mostrar o que ocorreu com o inventário de apartamentos, permitam-me primeiro lhes mostrar o que aconteceu com as taxas de juros. Já mencionei isso brevemente há pouco. Assim, há um ano, uma hipoteca fixa de 30 anos estava em 7,5%. Caíram quase 100 pontos base ou um ponto percentual completo. A maioria dos banqueiros hipotecários, praticamente todos, estão prevendo que este ano veremos taxas, provavelmente em alguns meses, na faixa dos 5, 5,7, 5,5%. Não é? E aqui acontece algo muito importante porque, psicologicamente, uma vez que baixa dos 6%, dezenas de milhares de compradores entram no mercado com a intenção de comprar. Funciona quase como uma gangorra. Quando as taxas caem, a demanda, ou seja, os compradores, aumenta. E quando as taxas sobem, a demanda desacelera. E vimos isso sem exceção ao longo dos anos. Bem, agora mesmo as taxas estão caindo. É quase como se o presidente Trump fosse conseguir o que quer, de uma forma ou de outra. As taxas de curto prazo vão cair. As taxas de longo prazo, como as hipotecárias, também vão cair. Quando as taxas de curto prazo caírem, vamos ver muito mais construção, porque muitos incorporadores estão esperando precisamente esse momento. Mas enquanto isso, vejam o que aconteceu com as taxas de juros. Esses números que lhes mostramos antes, a quantidade de vendas acima de 10 milhões, de 30 milhões, de 50 milhões, não são necessariamente afetados pela taxa de juros. A quantidade de transações aqui, sim. Quando as taxas de juros caem, começamos a ver pressão nos compradores. Já vimos isso no segmento de alto padrão e agora começamos a vê-lo em todos os outros segmentos. As pessoas que dependem de hipotecas voltam ao mercado para comprar casas e apartamentos à medida que as taxas caem. Historicamente, o volume de transações trimestrais segue o comportamento das taxas hipotecárias. No primeiro trimestre do ano passado, com taxas próximas a 7%, foram fechadas 5.900 unidades. Trimestre a trimestre, à medida que as taxas caíram, a velocidade das vendas aumentou de forma natural. O que começou com 5.900 transações no primeiro trimestre superou as 8.000 no quarto trimestre. Para colocar isso em perspectiva, em 2024 foram fechadas cerca de 24 mil transações e no ano passado foram superadas as 27 mil. Grande parte desse crescimento ocorreu na segunda metade do ano, quando as taxas hipotecárias começaram a cair. E como as taxas continuam descendo, 2026 se perfila como um ano-chave para o sul da Flórida. Agora falemos dos preços dos apartamentos. O preço médio dos apartamentos vendidos, não listados, mas unidades que realmente fecharam, aumentou cerca de 13% nos últimos 2 anos, principalmente em apartamentos com menos de 30 anos de idade. Como vimos em relatórios anteriores, o mercado continua se ajustando devido à recertificação de códigos pela idade de muitos edifícios. Em teoria, um inventário entre 22 mil e 23 mil unidades no MLS representa um equilíbrio saudável. Embora em 2025 tenham sido atingidas 23.900 unidades, esse número não reflete a realidade do mercado. Ao analisar o inventário, fica claro que os compradores continuam cautelosos com os apartamentos de mais de 30 anos, principalmente devido às taxas extraordinárias ou o que chamamos de special assessments, e com toda razão. Este é um fator que se irá normalizando gradualmente entre este ano e o próximo.
No entanto, mais uma vez, são os próprios compradores que nos indicam claramente quais são as suas preferências. Hoje, os condomínios que realmente concentram a demanda são aqueles com menos de 30 anos, que somam pouco mais de 7.600 unidades, quando o mercado necessitaria de entre 20 e 2.000 e 23.000. Por isso, o problema de inventário continua vigente. Agora vamos entrar no meu capítulo favorito: novas construções. No trimestre passado, eu lhes falava de 142 projetos em desenvolvimento. Hoje, considerando novamente os 3 condados, Miami, Fort Lauderdale e Palm Beach, esse número aumentou para 153 projetos. Permitam-me explicar-lhes como se lê este gráfico. Na cor azul, vemos 15.000 unidades distribuídas em 46 edifícios. Isto corresponde a edifícios sem restrição de aluguel, o que permite aluguéis de curto prazo focados no mercado turístico. A cor rosa está nos condomínios tradicionais, com restrições de aluguel de 6 meses ou mais. Aqui falamos de 16.400 unidades em 107 edifícios voltadas para o mercado de aluguel tradicional. Ambos os mercados são fundamentais para cobrir a demanda que a cidade requer. No caso do mercado turístico, falamos de uma população flutuante de constante movimento. Por exemplo, onde somos sede do porto de cruzeiros número 1 do mundo, com 8,5 milhões de passageiros por ano, batendo um novo recorde. O Brightline, que transporta cerca de 4 milhões de passageiros em sua rota Orlando-Miami, conectando diretamente com o Aeroporto Internacional de Miami. E a isso se soma que somos sede de eventos de categoria mundial, como o G20 Summit, a Art Basel, o Ultra Music Festival, a Fórmula 1 e uma das poucas cidades com todos os esportes. Fórmula 1, tênis, basquete, golfe, beisebol, futebol americano, futebol, hóquei e, além disso, seremos sede da Copa do Mundo de 2026. Nosso mercado turístico continua sólido e em crescimento. Agora foquemo-nos no condomínio tradicional, naquele que está em construção, porque é um produto de que precisamos com maior urgência. Temos 16.400 unidades em 107 edifícios. Quando analisamos o crescimento populacional do sul da Flórida e o comparamos com o inventário disponível, fica claro que não temos inventário suficiente. Precisamos de mais condomínios tradicionais para acompanhar esse crescimento. Essas moradias existem dentro dessas 16.400 unidades, mas o ponto-chave é entender quantas estão realmente em construção e quando serão entregues. Por isso, sempre gosto de apresentar este dado de contexto histórico, para entender os ciclos de construção. No primeiro ciclo que vemos aqui, entre 2001 e 2010, foram construídas cerca de 59.000 unidades. Foi inventário demais e sim, no final, todas foram vendidas, mas foi um claro excesso de oferta. No ciclo seguinte, foram construídas 19.900, um número muito mais próximo do ideal. Esse é, na verdade, o número de condomínios que deveríamos construir a cada 10 anos para acompanhar o crescimento populacional do sul da Flórida. No ciclo atual, contamos com 16.400 unidades em desenvolvimento. Estamos um pouco abaixo do ideal, mas o ponto-chave é que apenas 8.200 unidades estão hoje em construção no sul da Flórida. Muitos incorporadores continuam esperando que as taxas de juros de curto prazo caiam um pouco mais antes de fechar seus empréstimos de construção. Por isso, este ano será um ano-chave em que veremos muitos inícios de obras reais nos projetos que hoje estão em desenvolvimento. Enquanto isso, dessas 8.200 unidades em construção, que aliás o inventário está vendendo extremamente bem, 60% já está vendido. E 1.300 unidades serão entregues este ano, seguidas de 1.200 unidades em 2027. O gráfico, honestamente, fala por si só. A conclusão é clara: precisamos de muito mais inventário porque o crescimento populacional continua e a migração de riqueza continua avançando com força no sul da Flórida. E aqui vem a pergunta-chave. Você sabe o que acontece quando há escassez de inventário e cada vez mais pessoas querendo comprar? É exatamente isso que está acontecendo no sul da Flórida. Agora vamos falar da demanda. Isso foi a oferta. Essa foi a análise da oferta de casas e condomínios. Condomínios com menos de 30 anos, condomínios com mais de 30 anos. A quantidade de transações, o volume em dólares, é um mercado muito sólido aqui no sul da Flórida e 2026 vai ser um grande ano. As taxas de juros continuam caindo e as pessoas continuam se mudando para cá. Agora vejamos a demanda do ponto de vista populacional. Obtivemos esse dado do US Census Bureau, que pensei que seria de interesse para todos vocês. Do oeste ao sudeste, no ano passado, a população do oeste dos Estados Unidos cresceu em 687 mil pessoas, o centro-oeste 434 mil, o nordeste 410 mil e o sudeste do Texas até a Flórida 1,7 milhões de pessoas. Isso significa que mais da metade do crescimento populacional total dos Estados Unidos ocorreu na região sudeste do país, que é justamente onde estamos aqui em Miami.
O crescimento populacional total dos Estados Unidos no ano passado foi de 3,3 milhões de pessoas. E lembrem-se de que, apesar de todas as discussões atuais sobre imigração, continuamos sendo o terceiro país de maior crescimento populacional do mundo. O número 1 é a Índia, o número 2 é a China. O número 3, nós, os Estados Unidos. A Flórida, em particular, é o segundo estado de maior crescimento do país e o terceiro país de maior crescimento no mundo. Outro novo recorde. 2025 foi o ano de muitos recordes. Lembro-me de estarmos sentados aqui em janeiro passado falando sobre como 1.280 pessoas por dia estavam se mudando para o estado da Flórida, o que quebrou todos os recordes anteriores até 2025. Segundo o US Census Bureau, crescemos em 1.350 pessoas todos os dias, superando o recorde de 2024. Como será 2026? Não temos 100% de certeza, mas a minha aposta é que se manterá pelo menos em 1.350, e não me surpreenderia se fosse um pouco mais. Vamos falar agora sobre o perfil do crescimento. Antes de terminar o relatório, hoje quero compartilhar com vocês um dado-chave. Dados que nos ajudam a entender muito melhor o perfil de crescimento do sul da Flórida e por que estamos vendo este fenômeno tão forte neste momento. Este gráfico da CBRE Research mostra empresas Fortune 400 e Fortune 500, principalmente dos Estados Unidos, que transferiram suas operações para o sul da Flórida durante o último ano. O que isso nos diz? Da Califórnia, 34 empresas Fortune 400 e Fortune 500 transferiram suas operações para o sul da Flórida. De Illinois, principalmente da área de Chicago, chegaram 20 grandes companhias. E de Nova York, 62 empresas relevantes se mudaram para o sul da Flórida apenas no último ano. Estes dados confirmam algo muito importante. Não estamos vendo apenas crescimento no número de pessoas, mas uma transformação no perfil de quem chega. Empresas e líderes corporativos de alto nível estão redefinindo como se vive, como se trabalha e como se investe no sul da Flórida. Este movimento corporativo é uma das razões-chave por trás da demanda sustentada que estamos vendo hoje no mercado imobiliário da região. Neste ponto, é importante pararmos e responder a uma das perguntas que mais recebemos dos nossos clientes. De onde vem realmente todo esse crescimento? De onde surge esta demanda tão forte que estamos vendo hoje na Flórida? E a resposta é que isso não está acontecendo por acaso. Também não é uma moda, nem é algo temporário. O que estamos vendo é um movimento estrutural e profundo, onde pessoas, empresas e capital mundial estão mudando de lugar. Pois bem, há um ponto-chave que não se pode ignorar. A Covid foi um grande acelerador de tudo isso. A pandemia não criou este movimento, mas quebrou regras e hábitos que pareciam intocáveis. Mudou a forma de trabalhar, de operar empresas e de tomar decisões de vida. Muita gente percebeu que já não precisava viver onde sempre tinha vivido, nem operar a partir dos mesmos lugares de sempre. Isso abriu os olhos de milhares de empresários, executivos de nível mundial e donos de grandes empresas. Não se trata apenas de quantas pessoas se mudam, mas de quem está se mudando. Estamos vendo pessoas com capital, com empresas e com poder de decisão mundial, que estão saindo de estados onde os impostos são cada vez mais altos e o ambiente para fazer negócio se tornou muito complicado. E estão buscando lugares onde viver, investir e operar seja muito mais simples, mais previsível e com melhor qualidade de vida. É aí que entra a Flórida. Quando se analisam os dados de imigração, impostos e relocalização de empresas, o padrão é claríssimo. A Flórida e o Texas aparecem repetidamente como os grandes vencedores, enquanto estados como a Califórnia e Nova York continuam perdendo capital e contribuintes de alto valor. E isso gera algo muito importante: momentum. Quando começam a chegar pessoas com capital e empresas, chegam mais oportunidades, mais investimento, mais emprego, e esse movimento vai se alimentando sozinho. É um efeito bola de neve. Por isso, não é por acaso que vemos um desempenho tão forte no mercado imobiliário, especialmente em propriedades novas e no segmento de luxo. Não é que os preços subam sem motivo, é que há mais gente querendo comprar e menos produto disponível. A tecnologia também desempenha um papel fundamental aqui. Hoje, muitas pessoas podem trabalhar de qualquer lugar e a Covid acabou confirmando isso. O que antes levava anos para mudar, aconteceu em meses. Isso mudou completamente a estratégia de vida e de negócios de muitíssimas pessoas. E isso nos leva a outra pergunta, que também ouvimos muito: isso pode ser revertido? Há alguma possibilidade de que todo esse capital regresse aos estados de onde saiu? Na realidade, para que isso ocorresse, teria que acontecer algo muito concreto, que esse mesmo capital decidisse voltar novamente para estados como a Califórnia ou como Nova York. E quando olhamos para o que está ocorrendo nesses mercados, a realidade é que isso parece pouco provável. Na Califórnia, por exemplo, vemos propostas de impostos sobre a riqueza e uma pressão fiscal cada vez maior sobre o capital. Em Nova York, a situação é semelhante: mais carga tributária, mais pressão sobre empresários e geradores de emprego e um discurso cada vez menos amigável com a riqueza.
E esse é justamente o motivo pelo qual esse capital está indo embora. Quando um estado começa a perder seus principais contribuintes, ocorre algo quase automático: arrecada-se menos, gera-se mais déficit e a resposta costuma ser aumentar ainda mais os impostos de quem fica. Isso não freia a saída, mas a acelera. É um ciclo que se repete continuamente. Não é nada novo. É isso mesmo, Camilo. E enquanto isso, aqui acontece o contrário. A Flórida posicionou-se como um lugar onde o capital encontra menos atrito, mais previsibilidade e uma atitude muito mais aberta em relação às empresas e ao investimento. O nosso ex-prefeito, Francis Suárez, desempenhou um papel fundamental nisso, sentando-se com grandes empresas mundiais e fazendo uma pergunta muito simples, mas muito poderosa. Como posso ajudá-los a se mudar para Miami? Como podemos criar essa sinergia? Por isso não chegam apenas pessoas, mas empresas de porte mundial, escritórios corporativos completos, divisões financeiras e equipes inteiras. Então, quando se pergunta se este fenômeno talvez possa ser revertido, a resposta é que as probabilidades são próximas de zero. Para que isso ocorresse, os estados que estão perdendo capital teriam que mudar radicalmente seu rumo, baixar impostos, mudar a mensagem para o empresário e gerar incentivos reais. E hoje, sinceramente, não estamos vendo sinais claros de que isso vai acontecer. Pelo contrário, o que vemos é que este movimento continua ganhando força. Cada vez mais empresas se mudam, cada vez mais capital é realocado e isso continua fortalecendo esse momento. Por isso, mais do que nos perguntarmos se isso vai ser revertido, a pergunta correta é: em que etapa do ciclo estamos? E isso nos indica que não estamos no final de um ciclo, mas apenas na fase inicial do processo. Isso faz com que esse momentum atual do sul da Flórida seja tão relevante e esteja tão cheio de oportunidades. Este é um momento muito emocionante na nossa história, no nosso país e, sem dúvida, na nossa região. Estamos vendo uma mudança profunda e ter a oportunidade de documentá-la com dados, contexto e visão é algo verdadeiramente extraordinário. É isso mesmo, Camilo. Estou convencida de que daqui a alguns anos olharemos para trás e diremos: uau, veja só. Eram os primeiros anos e nós tínhamos razão. Não apenas pelo que aconteceu no mercado imobiliário, mas pela forma como o sul da Flórida se consolidou como um dos lugares mais relevantes para viver, para investir e para construir futuro. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada e por fazer parte desta conversa. Continuaremos analisando, observando e compartilhando o que vem por aí, porque isso está apenas começando. Nos vemos em abril, quando apresentarmos novamente os resultados do primeiro trimestre. Até lá, um grande abraço e nos vemos em breve.